Eu sempre falo, jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo. Porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raí ser substituído, já vi Miller ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Nisso ele tem muita razão, né, Danilo? O Raí foi substituído. Quem que é o Patrick nessa fila? Agora, essa tensão com o Patrick, para quem está de fora, expõe muito como é que está o clima no São Paulo, né? Eu acho que o fato de o São Paulo estar em crise e ter vazado essa notícia, assim, é bem simbólico que essa notícia tenha vazado aqui nesse momento. Porque isso acontece no vestiário, que em tese é um ambiente fechado, que não vazaria, que não é tão fácil de vazar, e vazou. Porque assim, isso é normal, acontece em praticamente todos os clubes, a diferença é quando vaza e quando não vaza, porque não tem nenhum jogador que aceita muito bem ser substituído. A gente vê, como o próprio Rogério disse, né? Chuta um copinho e tal, não é legal, mas acontece e tal. A questão é que subiu um pouco o tom e o Rogério tem que controlar. E pegando um pouco na carona do que o Tironi falou, é muito isso do São Paulo não deixar claro o momento que ele vive, nem para os jogadores, nem para a torcida. Cada semana o Belmonte dá uma coletiva prometendo que vai pagar os atrasados num dia, que vai reestruturar. Toda vez o Casares vem numa coletiva e fala que o São Paulo está numa reestruturação econômica, que está pensando em diminuir a dívida, que vai mudar o planejamento, já fez isso ano passado. E na verdade continua. As notícias que a gente tem é porque que o São Paulo pegou empréstimo, que o São Paulo aumentou a dívida, que o São Paulo continua devendo. E enquanto eu não parar e chegar para o torcedor, chegar para o jogador, falar: olha, a gente vai pagar vocês aqui, não vai mais contratar, nosso jogo é para ficar em sétimo, oitavo lugar do Brasileirão, nosso campeonato é para chegar até tal lugar da Copa do Brasil, a gente precisa ficar 2 anos sem gastar, precisa se reestruturar, como fez o Flamengo, que o Tironi falou, como fez o Palmeiras, como fez outros times, como o Fortaleza, que é outro tamanho, mas que também passou por uma reestruturação. São Paulo até me preocupou um pouco, o Ceni ontem, ele começou bem, falando: não, a gente precisa de jogadores mais jovens, deixar bem claro para a torcida o que vai fazer, ou se tiver um investidor, a gente contrata. Só que se tiver um investidor, significa que vai ter alguém emprestando dinheiro, ninguém vai pôr dinheiro a fundo perdido. Vai ser mais um caso Daniel Alves, mais um caso Galopo de criptomoeda. São Paulo precisa parar, se reestruturar, tentar começar, pegar uma temporada para tirar o que está ruim da frente para fazer depois um ano sim limpo e, como disse no Palmeiras, como disse no Flamengo, beber água limpa. O São Paulo precisa dessa pausa, porque senão vai ficar se arrastando por muito tempo nessa crise. E a Muita impressão que eu gente. tenho, Domi e Danilo, é que a torcida do São Paulo entenderia isso. Você fala assim: olha, vai ser isso aí, nós vamos ficar em 10º lugar, É vamos tudo ter de time como se modesto e comunicar, né, tudo mais. Tironi? Exato, é uma questão de comunicação. Agora fica com o pé em cada canoa? Não, vai, mas pode ter investidor. Não, mas se tiver investidor, porque o Corinthians tem, porque o Galo tem, porque não sei o quê. O próprio Rogério fica com o pé em cada canoa sobre essa questão. E o Rogério é muito bom com as palavras, né? Quando tem. Ontem o Rogério não falou nada sobre o jogo em que o São Paulo foi derrotado. Ele falou sobre tudo e não falou uma palavra sobre a derrota do time. E só um parênteses final, com relação ao Patrick, a atitude do Patrick foi inacreditável. O Patrick não jogou nada quando entrou, andou em campo, e no final ainda foi expulso, tomou um cartão depois do jogo terminado, né? Isso não dá. Isso você pode reclamar de jogador, pode reclamar do treinador, de escolhas erradas do treinador, mas essa falta de profissionalismo é inaceitável de um jogador. Qual?